Todos pensavam que ele era um fracassado, mas ele libera poderes de rank esse após ser transferido para uma escola cheia de fantasmas e monstros. Haru era um jovem solitário que lecionava numa escola de ensino médio japonesa. Mas sua vida lá era extremamente difícil, pois ele era tratado como um saco de pancadas e humilhado diariamente. Um dia ele decide pedir demissão e procura outra escola quando um amigo lhe arranja um emprego de professor na Academia Hayaki. A Academia Hayaki, porém, não é uma escola comum, pois é feita especialmente para yokais, criaturas sobrenaturais do folclore japonês, deixando-o como o único humano num lugar cheio de monstros assustadores. No dia de sua chegada, Haruaki desembarca na ilha, animadíssimo com a possibilidade de recomeçar do zero. Ele caminha pelo mercado agitado e logo chega à academia, onde encontra o diretor. Depois que o diretor lhe designa uma turma e após respirar fundo, Haruaki entra na sala de aula, apenas para ficar horrorizado com um cômodo cheio de feras mágicas e monstros mortais que ele só ouvia falar em velhas histórias de terror. Haruaki tenta dar no pé imediatamente, mas o diretor bloqueia seu caminho e explica que a Academia Hayaki é uma escola para ghouls e espíritos de todo o Japão, e esta é a grande chance de Haruaki brilhar como professor. Haruaki se pergunta se deveria simplesmente largar tudo e virar padeiro, mas o diretor não tem paciência e o empurra de volta para a sala. Haru se esconde debaixo da mesa, mas um dos ghouls, Mikoto, o chama de covarde e tenta ajudá-lo a sair. Haruaki decide parar de ser um banana e pega a mão de Mikoto, mas só para se recompor. Logo o diretor chama Haruaki e lhe entrega um dicionário de ghouls para ajudá-lo a aprender sobre seus estranhos alunos e uma coleção de uniformes. Depois disso, Haru reentra na sala e começa a chamada, enquanto também aprende sobre os ghouls pelo dicionário yokai. Ele aprende sobre Mikoto, o loiro bonitão que o ignora solenemente, e Mankichi, seu amigo, que é um cão guaxinim. De repente, Hijita entra na sala com presentes exóticos do Havaí para os amigos. Mas assim que descobre que Haruaki é um professor humano, ele o derruba com um soco, forçando Mankichi a explicar que a amada irmã de Hijita casou com um humano, deixando-o meio ranzinza e sensível. Mais tarde ele descobre pelos alunos que uma garota chamada Zashiki não aparece na academia desde o inverno do primeiro ano. Então ele decide visitar o dormitório dela e fazê-la participar da foto da turma. Depois da aula, Haruaki vai à casa de Zashiki, seguido de perto por Mikoto e Mankichi, porque querem ficar de olho no professor, temendo que ele tenha algum truque sujo na manga. Haruaki está super sério em fazer Zashiki se juntar à turma porque não quer que ela repita de ano. Mas o mais importante, ela é uma ghoul da boa sorte e sua presença na sala vai dar uma mãozinha ao Haruaki. Logo eles chegam ao dormitório dela, mas a porta está trancada. Só Mankichi se oferece para virar espírito e entrar pelo buraco da fechadura. Mas ele é expulso, pois a porta está trancada com um feitiço. Mas Haruaki, determinado pra caramba, empurra a porta, arrombando-a de uma vez, e os outros dois ghouls ficam surpresos. Ao entrar num quarto escuro, eles encontram uma garota nerd gritando para eles calarem a boca, porque ela está ocupada salvando o mundo. Mas acontece que Zashiki está falando de um jogo, fazendo-os perceber que ela está evitando o mundo real. Haruaki implora para ela voltar para a escola, porque a escola está transbordando de alegria. Além disso, ela vai ficar linda de uniforme de marinheira. Na manhã seguinte, Mikoto escuta uma conversa entre o diretor e dois professores de que Haruaki é um homem com poderes sobrenaturais de exorcismo de ghouls, herdados de seus ancestrais poderosos que conseguiram expulsar ghouls para terras distantes. A família de Haruaki administra um santuário no continente, então para os ghouls, Haruaki terá uma influência positiva nos alunos. No dia seguinte, Zashiki se junta a eles, mas, para o horror de Haruaki, ela está usando calça por baixo do uniforme de marinheira, o que é totalmente contra as regras da escola. Mais tarde, todos tiram uma foto da turma junto com Zashiki e Haruaki fica feliz que, apesar dos perrengues, eles conseguiram uma foto juntos. Haru sai para beber com seus novos amigos Mickey, o professor Ghoul de um chifre, e Hidanaka, o orientador escolar. Lá ele descobre que a escola tem um dia de exame físico todo ano para mandar os alunos para um check-up. Na manhã seguinte, Haruaki pede aos alunos para trocarem para suas roupas de ginástica e se prepararem para o exame físico. E os ghouls começam a entrar em pânico, igualzinho a humanos normais, com medo de agulhas de injeção. Depois de acalmar os ghouls, Haruaki está saindo da sala quando Hatanaka pede para ele correr para a sala de audiovisual para ajudar com o teste de visão. Haruaki, sem entender nada, tenta fazer algumas perguntas, mas Hidanaka, conhecido por seu pavio curto, acaba gritando na cara dele. Depois de um dia longo na sala de audiovisual, Haruaki volta, mas acaba levando uma bronca daquelas de Hidanaka, que, irritado, pede para ele levar o cão guaxinim e o gato para um exame especial. Na enfermaria, Miki coloca os animais numa gaiola para serem vacinados pelo Dr. Takahashi. Logo, o caos irrompe dentro da gaiola, porque os animais estão morrendo de medo de injeções. Logo Hatanaka entra e Miki o agarra pelo cachecol e o tranca junto, porque Hatanaka também precisa tomar uma injeção, já que ele é um kamitachi, um animal que usa suas mãos afiadas para cortar coisas. Quando o doutor tenta dar uma injeção em Mankichi, ele pula no ar, fazendo a seringa perfurar a cabeça de Haruaki. Haruaki, apavorado, pergunta ao doutor se ele vai ficar bem. O doutor pede para ele tomar uma injeção gigante, só para garantir.
Em seguida, Haruaki, a contragosto, escala um ghoul gigante chamado Uda para medir sua altura. Ele começa a escalar o gigante e acaba chegando à orelha dele, mas o vento forte leva seu livro favorito, fazendo-o perder o equilíbrio. No entanto, Mikoto, que estava dormindo na cabeça de Uda, consegue salvá-lo. Finalmente, Haruaki alcança a cabeça de Uda e diz a Mickey que o gigante mede 130 metros, quebrando o recorde da estátua do grande Buda. Após as medições, quando Haruaki começa a descer, Uda acidentalmente espirra, fazendo as janelas da escola se estilhaçarem. Mas o espirro intenso joga Haruaki e Mikoto em cima do diretor. E ambos entram. Haruaki se oferece para apagar as janelas, mas o diretor pede para ele limpar a piscina, em vez disso. Logo, Haruaki está a caminho da piscina com alguns ghouls da sua turma. Assim que chegam ao local, ficam chocados com o estado deplorável da piscina, que precisa de reforma, não de limpeza. Sem perder tempo, Haruaki e Mikoto começam a drenar a água tóxica. Mas de repente, um Hidida, super animado, acaba caindo na piscina tóxica. Todos começam a entrar em pânico, e Haruaki quase faz xixi nas calças, mas, felizmente, Hajita sai nadando. No entanto, ele vira um ghoul esquisito e paquerador, então eles o chutam de volta para a piscina e continuam trabalhando. Mas de repente Mimikitty começa a gritar por socorro porque os ghouls do pântano chamados Kappa estão o puxando para dentro da piscina para fazer sushi dele. Todos tentam ajudá-lo, mas os Kappas são mais fortes. Então Mikoto dá seu chute poderoso e salva Mimikitty. Depois de um tempo, um Kappa ferido sai da piscina e os avisa que o chefe dele vai chutar a bunda deles. E logo, um ghoul enorme com corpo de peixe e rosto de humano emerge da piscina. O ghoul pede para eles o derrotarem se quiserem limpar a piscina. Isso irrita Tamo, que se transforma em sua forma de gato e pula no ghoul peixe para comê-lo. Mas o ghoul o come. Em vez disso, então ele pula para atacá-los, mas Mikoto o bloqueia com um soco e pede a Uda para virar gigante e pegar o chefe peixe. Após derrotar o chefe, eles pedem para ele se juntar ao laboratório de biologia com os Kappas e ter 3 refeições por dia. E o chefe concorda feliz. Mas de repente, o gigante Uda pula de dor porque caiu na água tóxica, e logo ele cai em cima dos outros ghouls. Isso leva ao cancelamento da limpeza e da campanha, e Haruaki tem o salário cortado por falhar no trabalho. No dia seguinte, Mickey convida Haruaki para se juntar à sua aula de estudos de ghouls para aprender sobre yokais. Haruaki concorda porque está animado para entender melhor seus alunos. Depois que ele sai, outros professores perguntam a Mickey e Hatanaka se eles não temem os poderes de Haruaki que o diretor mencionou. Mickey diz que a força de Haruaki o torna uma pessoa valiosa, então é inteligente mantê-lo por perto. Na sala de aula, Mickey anuncia que Haruaki vai estudar com a turma 2-3, e os ghouls resmungam, nada animados. Mickey pede a lição de casa e Hajita alega que esqueceu no dormitório, então Mickey manda ele buscar, fazendo Hajita sair da sala. Mickey começa a lição explicando tipos de ghouls, humanoides, invisíveis e os que se camuflam. Ele diz que os mais perigosos são os usuários de magia, que podem causar o caos. Haruaki escuta ansioso, pensando nos poderes de Mikoto, mas Mikoto, o ghoul do azar, o pega olhando e joga uma caneta nele, irritado. Mickey explica que Mikoto e Zashiki são usuários de magia. Suas habilidades podem causar acidentes, tornando-os difíceis de lidar. Mickey revela que é um ghoul tipo ação e se oferece para mostrar seu poder, mas os alunos entram em pânico, conhecendo seu histórico. Mas Haruaki aplaude, encorajador. Ele bebe álcool para ativar sua habilidade e soca o quadro negro, enviando ondas de choque na sala de aula. Mikoto sussurra para Haruaki que Mickey precisa de álcool para a magia, e uma vez destruiu metade da escola. Mickey perde o controle e começa a lançar feitiços de cobra, e quando um aluno tenta pedir ajuda, Mickey esguicha suco cítrico nos olhos deles. Ele corre em direção a Haruaki, que congela, sem saber como usar seus supostos poderes. Então Mikoto o incita a tentar, mas Haruaki admite que não sabe como. Por outro lado, Hatanaka ouve o caos enquanto se dirige a outra aula, e logo a porta da sala quebra e Haruaki aterrissa no corredor. Mickey pula atrás dele, pronto para jogá-lo por cima do corrimão, mas Mikoto grita para parar. Mickey, a Zashiki vai tirar a calça de baixo do uniforme de marinheira. A obsessão de Haruaki por uniformes acende algo dentro dele e uma explosão de energia irrompe, acalmando Mickey e deixando a sala em ruínas. Hajita volta com a lição de casa e fica de boca aberta com a sala destruída. No dia seguinte, Hajita segue no Yuto, um ghoul de um olho implorando por anotações da prova. Então no Yuto retruca que o choramingar de Hajita o faz parecer com o professor bobo deles, Haruaki. Haruaki aparece atrás deles, assustando os dois, que gritam com ele pela entrada de filme de terror. Ele explica que está ajudando Hatanaka com orientação estudantil para melhorar a comunicação. Hajita e no Yuto apontam que o cabelo loiro de Mikoto quebra as regras da escola. Então Haruaki inspeciona nervoso, mas Mikoto agarra seu rosto e o joga longe. Assustado, Haruaki balbucia que Mikoto pode manter o cabelo se for estiloso, mas Hatanaka ouve e corta o topete de Haruaki por ignorar as regras. Zashiki entra se gabando de matar monstros no videogame, mas Haruaki pede para ela parar de usar calça por baixo da saia de marinheira.
Ela chuta o rosto dele, chamando-o de pervertido, mas quando ele persiste, um policial múmia e yokai o arrasta por comentários inapropriados. Depois que Haruaki se foi, Zashiki oferece consoles de jogos aos amigos, mas Hatanaka os confisca. Ele diz a Haruaki para trancá-los num cofre para evitar roubo mágico, mas no Yuto e Zashiki ouvem, correm para a sala para planejar a vingança. Eles descobrem que Hatanaka também estava pegando celulares de outros ghouls, então planejam uma invasão noturna. Naquela noite, Hijita, no Yuto, os irmãos Otaka e Zashiki se esgueiram para o escritório. Mas quando veem as sombras, gritam pensando que foram pegos, mas era apenas Haruaki, que os confundiu com ladrões. Ele se oferece para abrir o cofre e devolver os jogos, mas assim que ele o abre, uma jaula mágica os prende. Miki e Hatanaka surgem, revelando que era uma armadilha para pegar os infratores, e Haruaki também fazia parte do plano. A dupla de deuses do vento e trovão, irmãos Otaka, trazem uma tempestade quebrando a jaula, e os professores os perseguem pelos corredores. Hatanaka dá álcool a Mickey, aumentando seus poderes, mas o deus do trovão lança um raio, errando Mickey, mas incendiando a jaqueta de Haruaki. E Haruaki, em pânico, aciona o alarme de incêndio. O caos pausa quando percebem que foi um mal-entendido. Os professores pensaram que os alunos queriam as provas, não os jogos. Hatanaka devolve os aparelhos para evitar mais problemas, mas o alarme de Haruaki aciona os bombeiros, que agora cercam o campus, e logo as sirenes tocam enquanto os ghouls se espalham para salvar a pele. No dia seguinte, Haruaki diz aos seus alunos que será entrevistado pelo programa de TV Yokai Memórias de Ghouls, que planeja fazer um documentário sobre ele. Os alunos dizem que é uma má ideia, porque ele é um molenga com fetiche por uniformes, e isso apavora Haruaki, que pensa em desistir. Mas os ghouls o impedem, dizendo que o ajudarão a ser o melhor professor, para ele não passar vergonha. Depois de um tempo, uma ghoul borboleta e sua assistente assustadora se apresentam a Haruaki, dizendo que são do programa de TV, e o entrevistarão hoje. Haruaki os leva à sua sala para apresentar seus alunos animados, prontos para a estreia na TV. Haruaki fica ao lado de sua mesa para ensinar, mas pula de surpresa ao perceber que trouxe seu livro de coleção de uniformes em vez do livro didático. Ele tenta se acalmar, mas se espatifa no quadro negro de novo, de medo, e Hatanaka, da outra sala, pergunta o que diabos há de errado com ele. Depois que a aula termina, a ghoul borboleta pede a Haruaki para guiá-la à próxima aula para gravar para o documentário. A próxima aula é de Hatanaka, onde os ghouls praticarão sustos de verdade e Haruaki também participa. Hatanaka abre uma sala de aula deserta e revela que leva a Honshu, o distrito comercial abandonado, onde devem testar suas habilidades. Mas uma ghoul chamada Yutagawa aponta que Haruaki não é um alvo adequado para sustos, pois é um solitário sem amigos, então a notícia dos sustos não se espalhará rápido. Então Hatanaka anuncia que idosos, crianças, doentes e grávidas não devem ser assustados. Logo o treinamento começa, e Yutagawa e Nuyuto são os primeiros. Logo eles encontram dois garotos feios falando mal das namoradas. Então a dupla decide fazer deles seu alvo. Yutagawa aborda os garotos como uma garota perdida pedindo direções, e ela logo vira um esqueleto horripilante, assustando-os pra caramba. E então Nuyuto bloqueia o caminho e os espanta com seu rosto de um olho só. Os próximos são Mudina e Hidida, e de repente eles veem uma mulher com corte afro. Então eles decidem assustá-la, mas assim que o fazem, a mulher joga um punhado de sal no rosto de Hidita. A mulher é, na verdade, uma caçadora de espíritos malignos contratada por dois estudantes do ensino médio, e logo ela começa a perseguir a dupla com seu machado para exorcizá-los. Mais tarde, a dupla conta a Hatanaka todo o perrengue e informa que a amarraram numa árvore por enquanto. Os próximos são o gato Akasame e o guaxinim fofo Mankichi. Logo eles encontram duas garotas do ensino médio e Akasame vira um gatinho, atraindo a atenção das garotas. Mankichi vira um cão guaxinim, mas em vez de assustar, os dois acabam fazendo amizade com as estudantes. Hatanaka decide enviar Mikoto e Haruaki desta vez, e Haruaki pula de alegria. No caminho, Mikoto lhe diz que tem perdido menos magia porque tem dificuldade em controlar a mente. Haruaki pede para ele não se preocupar, pois se algo der errado, ele vai exorcizar a magia de Mikoto com seus poderes. Mikoto se prepara para usar seus poderes num homem com um cachorro, mas seus poderes ficam descontrolados e o cachorro enlouquece, começando a perseguir Haruaki. O pobre Haruaki é mordido e, ao mesmo tempo, é atingido por uma bicicleta, o deixando pendurado de cabeça para baixo, com sangue escorrendo pelas narinas. Hatanaka pergunta se ele está bem, e Haruaki, amargurado, pede para ele comprar outro par de óculos se acha que Haruaki está bem. Hatanaka os aconselha a assustar as pessoas pacificamente e de repente Mikoto tira as roupas da dupla, espantando uma pobre mulher. De volta à sala, o diretor agradece Haruaki pelo tempo, mas os alunos não estão convencidos e têm certeza de que Haruaki foi filmado pagando mico, então bolam um plano para ajudá-lo. Mais tarde, quando Haruaki está dando uma entrevista final, Hajita aparece com os outros, vestidos de bad boys, e Mankichi explica a Mikoto que Hajita e os outros estão atuando como vilões para destacar as habilidades de Haruaki.
Logo eles começam o ato e amarram um grupo de alunos a um poste, forçando Haruaki a repreendê-los, mas Mikoto pede para ele ser mais homem e usar mais força. Finalmente, Haruaki consegue usar uma voz grave, e os Bad Boys recuam, dando uma boa cena para a equipe de TV. Então o diretor anuncia que continuarão a filmar as atividades do clube, mas de repente um Ghoul Marshmallow começa a cair do corrimão e Haruaki corre para salvá-lo. Mas assim que o faz, ele também começa a cair. Mas felizmente seus amados alunos o pegam no meio do caminho, e Mikoto o repreende por ser um idiota. Mais tarde o assistente de direção, um homem enorme, os puxa pra cima. Depois que a filmagem termina, o documentário vai ao ar e Haruaki está feliz, mas seus alunos ainda sentem que algo está errado. Depois de um tempo, Haruaki recebe uma ligação de um parente pedindo para visitar Osaka, e Haruaki concorda, enquanto os 3 ghouls que o ouvem ficam radiantes, pois o acompanharão secretamente ao continente. No dia seguinte, Mikoto, Menkichi, Radita e Zashiki chegam a Osaka para visitar Haruaki. Enquanto estão num restaurante almoçando, Menkichi aponta que Zashiki ainda não voltou do banheiro. Logo Zashiki sai, mas é seguida por 2 garotos dando em cima dela, então ela pede aos garotos para ajudá-la. Mikoto pede a Radita para se mexer e ajudar a amiga. Mas antes que ele possa, um homem idêntico ao professor deles aparece do nada e dá uma lição nos assediadores. O cara parece Haruaki, mas veste um traje bem elegante com óculos escuros. Mas de repente, Haruaki corre para Mikoto e o abraça pela cintura, deixando-o enojado. Mais tarde, eles descobrem que Haruaki tem um gêmeo chamado Amoki, e eles são opostos. Eles entram no carro para ir à casa de Haruaki e, para guardar um lugar, transformaram Hidita num milkshake de lama. Logo eles chegam à casa da família de Haruaki, o santuário Abi. E Haruaki diz a Mikoto que explicou tudo à mãe, já que Mikoto é o único que sabe do santuário. De repente, um homem de kimono, parente de Haruaki, vem correndo para cumprimentá-lo, mas Haruaki o chuta na barriga para impedi-lo de contar o segredo do santuário. Quando os ghouls perguntam sobre o pobre homem no chão, Haruaki responde que ele é só um espírito preso. Haruaki também pede à mãe para guardar segredo dos ghouls sobre eles administrarem um santuário. Lá dentro, eles se sentam juntos e a mãe de Haruaki fica feliz em ver os amigos do filho e conta sobre as travessuras e memórias de infância de Haruaki. Mas logo Ama entra e começa a insultar o irmão por ser um professor estúpido, e quando a mãe o repreende, ele pede para ela assistir ao programa de TV favorito dela. Depois disso, ele expulsa os ghouls da casa, dizendo que o irmão não pode ficar com um bando de fantasmas e que o fará pedir demissão. Ele avisa os ghouls para ficarem longe do irmão. Quando Haruaki pergunta a Ama por que ele está tão irritado com os ghouls, ele responde que não quer que o irmão viva com um bando de criaturas estranhas. Ao ouvir coisas ruins sobre si, Radita ignora a porta e pede a Ama para superar o complexo do irmão. Mas ao ver Radita em forma de ghoul, Emi desmaia de medo. Mais tarde, a mãe de Haruaki pede desculpas e os convida para o festival anual do santuário, pedindo ajuda nas lojas. Logo eles chegam ao local e ficam chocados com tantas lojas. Haruaki sugere que os ghouls ajudem nas barracas de jogos, e todos concordam prontamente. Depois de montar algumas, os ghouls começam a importunar Haruaki, com Mikoto fazendo um diagrama em sua camisa e Radita quase acertando a barriga dele com bolas de lama. Haruaki os avisa para se manterem discretos e evitarem ser pegos por humanos. À noite as celebrações começam, e Haruaki, Ama e Mikoto estão na barraca de balões d'água, e Haruaki se oferece para trazer algo para comer. Depois que ele sai, Ama diz a Mikoto que não tem poderes de exorcismo, tornando seu irmão o único com os poderes dos ancestrais. Ele explica que, quando era muito jovem, o pai pediu para não abrir uma porta onde um ghoul devorador de almas forte estava exorcizado e aprisionado. Mas acidentalmente, o pai acabou abrindo a porta, e logo o devorador de almas escapa. O ghoul estava prestes a roubar a alma do pai, mas Haruaki, sem saber, o salvou com seus poderes mágicos. Quando Mikoto pergunta por que não contaram a Haruaki sobre seus poderes mágicos, Ama revela que quando estavam prestes a fazê-lo, Haruaki já havia jogado todos os fantasmas para longe com seus fortes poderes. Então lhe deram um colar de pérolas para suprimir essa força. Quando Ama expressa seu medo pelo bem-estar do irmão, Mikoto o assegura de que cuidará de Haruaki se as coisas ficarem feias, pois seus poderes não o afetam muito. Ele pede a Ama para confiar em seu irmão, que é um excelente professor. Quando Haruaki ouve a conversa, ele corre para abraçar Haruaki de felicidade e o afoga na piscina. Vendo-o se dando bem, Ama silenciosamente deseja o melhor para o irmão. No dia seguinte, os ghouls estão na estação, prontos para partir com Haruaki, e Ama pede a Mikoto para cuidar do irmão. No dia seguinte é o dia de esportes da escola de ghouls, e o diretor declara uma abertura. O esquisitão mascarado anuncia que a turma que chegar por último seria convidada a desaparecer e o salário do professor seria cortado. Ele acrescenta que o professor da turma perdedora será forçado a usar cueca vermelha e dar aula, fazendo Haruaki protestar por seus direitos humanos. Haruaki recebe a tarefa de coletar e verificar as perguntas do revezamento de caça ao tesouro, e de sua turma Maizuka, Zashiki e Radita participarão.
Logo o revezamento de caça ao tesouro começa, e um pequeno Memekit de repente se transforma num brutamontes musculoso, com abdômen definido e pernas fortes, tornando-se a primeira pessoa a alcançar a caixa com as perguntas. Depois de ver a pergunta, Memekit corre em direção à sua turma e pega Mikoto nos braços, revelando que a pergunta dele era melhor amigo. Então ele está levando seu melhor amigo Mikoto. Em seguida, ele passa o bastão para Zashiki, que sai correndo em velocidade máxima e pega sua pergunta, revelando que ela tem que pegar a espada do Rei Dragão. Ao ver isso, ela muda de direção e sai correndo para trazer a espada. Enquanto isso, Hidida espera desesperadamente por seu retorno e logo ele ouve Zashiki chamando seu nome, dizendo que trouxe a espada do rei. Ela entrega a espada a Hidida, dizendo que a tinha em seu dormitório porque uma vez a pegou do dragão, mas esqueceu de devolver. Logo Radita pega sua pergunta, mas percebe que tirou uma bem complicada, na qual ele tem que selecionar um colega de quem secretamente não gosta. Ele pondera várias opções, como escolher Zashiki já que ela não se importaria, pois é sua paixão de infância, mas ele acaba ficando confuso, percebendo que todos os seus colegas de classe são incríveis. Então ele vê uma pergunta amassada na mão de Memekit e pede para ele emprestar, e ele o faz de bom grado. A pergunta desta vez é a paixão do Radita, e ele corre para os banheiros para pegar Mikoto e dispara para a linha de chegada para pegar o primeiro prêmio. Após a corrida, Haruaki abraça Radita com força, e quando Mikoto pede a Radita para mostrar sua pergunta, ele percebe que acabou lendo errado. Quando Mikoto vê que a pergunta menciona uma paixão secreta e Radita o escolheu, as coisas ficam constrangedoras entre os dois, com Radita implorando desesperadamente que houve um mal-entendido. Mikoto envergonhado diz a Radita que deseja continuar sendo seu amigo, e Radita quase morre de vergonha. A próxima é a batalha de arremesso de Mandarogas, na qual Haruaki é atingido por mas se recupera rapidamente quando seus queridos alunos pedem para ele revisar suas equipes para a batalha a cavalo. Logo a partida a cavalo começa e os competidores devem pegar as bandanas dos outros participantes. Eles decidem seguir o plano de Haruaki e de acordo com isso, Uda se transforma em um gigante e esconde os participantes em sua boca, enquanto os mais rápidos como Mikoto, Akiami e Memekit estão dando trabalho aos outros. Memekit se transforma em uma ferramenta de braço longo e pega todas as bandanas de uma vez, e finalmente cai de bunda, longe de seu cavalo Mikoto, fazendo com que ele seja desclassificado. Logo uma briga irrompe entre os outros para pegar as bandanas de Memekit, mas outros alunos de Haruaki, como o previsor do futuro Kirashi, conseguem pegá-las de volta. Mas enquanto Haruaki está celebrando, a equipe de Nuyuto é cercada por outras turmas, mas os pântanos de lama mágica de Radita os ajudam. De repente, Meida se junta e se transforma em sereia, levando seus colegas para o céu. O voo repentino deixa Radita enjoado, mas Yutigawa os ajuda com suas habilidades e, finalmente, a turma 2-3 contra-ataca. Mida pede a Radita para usar seu pântano de lama para tirar os outros ghouls de suas costas, mas um Radita enjoado acaba vomitando em Mida, fazendo-o se afogar num ninho de sei lá o que. Após muitas derrotas, a equipe de Uda e Noyuto é eliminada, pois todos da turma 2-3 foram eliminados. Hananaka e Mickey começam a celebrar a derrota da turma, mas o diretor os lembra que a turma de Haruaki ainda tem a equipe de Zashiki. Acontece que Haruaki a aconselhou a ficar invisível e roubar um monte de bandanas. E ao ouvir isso, o diretor percebe que Haruaki tem um talento para organizar ghouls e fazê-los seguir ordens. Graças a Zashiki, a turma de Haruaki ficou em terceiro lugar, e logo Hidanaka pede para ele trazer equipamentos esportivos da sala de esportes e Makoto o acompanha para ajudar. Enquanto transferem os troncos, acidentalmente tropeçam em um monte de troncos, derrubando a escada de Haruaki e fazendo-o cair no chão. Mas de repente, os troncos estão prestes a cair sobre Haru, quando Mikoto pula para resgatá-lo e o empurra para um lugar seguro. Mas Mikoto não usa sua magia sobre um tronco, que cai sobre ele, e ele mal consegue se mover. Assim que Hatanaka ouve o caos, ele transforma seus braços para cortar o tronco e salvar Mikoto. Mas ele percebe que Haruaki está soluçando de impotência. Para salvar Mikoto, Haruaki se enche de uma explosão de energia, e com uma só mão, remove os troncos e corre para a enfermaria com Mikoto. O médico diz que Mikoto tem uma entorse e que vai se curar logo, mas não pode participar do dia de esportes agora. Seus colegas de classe começam a soluçar e a Dita até se transforma em uma gosma líquida por causa do choque, enquanto Memekit se agarra ao Mikoto e não para de chorar. Mikoto os assegura de que não é grande coisa, então eles deveriam parar com suas palhaçadas estranhas. A próxima competição é onde cada turma seleciona um representante de um animal, um inanimado e um ghoul humanoide, e os três participarão de uma corrida de revezamento com obstáculos. Mas Mikoto é o corredor na corrida, mas Haruaki pede para ele não participar. Logo todos começam a se preparar para a última partida, e logo a corrida começa com o gato participando da turma de Haruaki. Ele se depara com o primeiro obstáculo, que é uma trave de equilíbrio feita de tronco, mas quando o gato descobre que ela machucou Mikoto antes, ele usa suas longas garras para despedaçá-la. O próximo obstáculo é o paraíso dos brinquedos, mas o gato fecha os olhos para evitar a tentação e sai correndo em velocidade máxima, entregando o bastão ao ghoul lençol de seda.
O lençol de seda dispara em velocidade máxima em direção à linha de chegada, mas ele se depara com o obstáculo do vento. Ele tira o explosivo especial do clube de ciências e derrota os ghouls do vento. Ele entrega a fita a Haruaki, que decide substituir Mikoto, mas ele tem que cruzar uma caixa de salto de 1000 níveis. Todos pensam que este é o fim do Haruaki, mas Mikoto revela a eles os poderes de Haruaki. Os outros estão com medo de que possa acabar machucando os ghouls também, mas ainda querem dar uma chance para ajudar seu professor. Todos correm para suas posições e ajudam Haruaki, enquanto o diretor aparece atrás de Mikoto e pergunta se ele planeja usar os poderes de exorcismo de Haruaki. Os alunos aparecem diante de Haruaki em sua coleção favorita de uniformes, e o chão explode em risadas, mas seus alunos o motivam a dar o seu melhor. Então Haruaki assume sua posição e, para a surpresa de todos, ele escala o salto em velocidade máxima, ativa seus poderes e pula para o outro lado, e todos o olham com admiração. Haruaki consegue cruzar o salto, e então ele supera todos os outros obstáculos e finalmente ultrapassa o corredor líder com uma força imparável e vence a corrida. Então ele corre em direção aos seus alunos, que estão vestidos com uniformes, e tira fotos deles, dizendo que se sente honrado. Enkito pede ao pervertido para voltar ao chão, caso contrário, ele chamará a polícia para ele. A turma de Haruaki acaba vencendo, mas ainda fazem Haruaki usar cueca vermelha porque ele os envergonhou na frente de toda a escola, e os pais reclamaram que ele é um pervertido obcecado por uniformes. É o aniversário de Mikoto em breve, e ele começa a receber presentes porque é o popular. Logo Haruaki entra na sala de aula e pede a todos para se sentarem, mas Memikichi aponta que ele é o sósia de Haruaki. Mikoto puxa o Haruaki pela gravata e a turma Hadita Izashiki. Fora da sala de aula, Mikoto pergunta por que ele veio para a ilha e por que diabos ele continua sendo um irmão que não larga o outro. Ama revela que trancou Haruaki no banheiro e agora deseja se tornar Haruaki por um dia para ver se ele cumpriu bem seus deveres de professor. Então os outros decidem ajudá-lo. Mikoto diz aos colegas que Haruaki perdeu a memória, e isso também causou uma mudança de personalidade. Mas de repente, Yutigawa entra na sala de aula, pedindo desculpas pelo atraso porque estava salvando um gatinho. De repente, ela se transforma em esqueleto e Ama desmaia porque não consegue lidar com ghouls e mal consegue ficar de pé. Os alunos fazem o possível para trazer a memória de Haruaki de volta, porque, além de Mikoto e seus amigos, ninguém sabe que Ama está se passando pelo irmão. Eles mostram a ele um uniforme de marinheiro, mas Ama está indiferente. Mais tarde, Yanagade chega com um remédio para ajudar Haruaki, mas acaba sendo inútil. Depois de se livrar de Yanagade, Mikoto pergunta a Ama se ele já se acostumou com ghouls, mas Ama ainda tem medo dos não-humanoides. De repente, eles ouvem um baque alto e descobrem que Koizumi, um ghoul de pescoço longo, tropeçou e Ama rapidamente a pega para levá-la à enfermaria, o que a deixa envergonhada, e um Ama nervoso tropeça e cai, desmaiando de novo. Ele acorda na enfermaria com os alunos chorando e olhando para ele com preocupação. Ama percebe que todos se importam com o irmão e estão fazendo o possível para ajudá-lo a melhorar logo. Então ele diz a Mikoto que está voltando para Osaka e que ele deve manter esse incidente em segredo de Haruaki. Mais tarde, Mikoto resgata Haruaki do banheiro e o chuta por ser um pervertido de novo. Haruaki está a caminho da aula, pensando por que diabos ele foi trancado no banheiro, quando ele encontra Momoyama e descobre que ela está planejando dar um presente a Mikoto para seu aniversário, mas ela é um pouco tímida. Yanagata, que estava ouvindo a conversa, oferece a Momoyama seu perfume personalizado que a ajudará a se tornar ousada e charmosa. Ele borrifa um pouco na dupla. Depois de um tempo, quando Hajita aparece no corredor, o cheiro mexe com o cérebro dele, e ele corre em direção a Momoyama, pega a mão dela e se declara a ela com olhos fixos, e logo todos começam a se declarar a Momoyama. Haruaki começa a correr para salvar sua vida, e Yanagata explica que o perfume tem o efeito de atrair ghouls masculinos. Naruto, que não tem nariz e não é afetado pelo perfume, oferece-se para fazer uma cortina para ajudá-los. Mas de repente, eles chegam a um beco sem saída no corredor. Haruaki chama Mikoto para ajudá-los, então ele aparece em um instante e chuta a bunda dos alunos, perguntando por que diabos eles estão se comportando como zumbis apaixonados. Ele usa sua magia, mas acaba arrancando a camisa dos meninos, transformando a escola inteira num bando de pervertidos. Eles começam a correr novamente, mas desta vez, Haruaki pede aos marshmallows para trazerem a jaula d'água do chefe da piscina para o pátio. Ele pede a Mikoto para carregar Momoyama e pular na água, e um Mikoto bonitão segue as ordens. Assim que o perfume sai, todos voltam ao normal, envergonhados por estarem nus no pátio. Mais tarde, Mikoto pergunta a Momoyama se ela está bem, e ela o agradece por emprestar seu lenço outro dia, e lhe dá um lenço estampado com tanuki. Mas quando Mikoto o abre, acaba sendo uma cueca, e assim que todos veem, eles enlouquecem, gritando que hoje é o dia da cueca do Mikoto. Momoyama pede desculpas e diz que houve uma confusão porque a seção de cuecas ficava bem ao lado dos lenços na loja de departamentos. Mikoto a devolve educadamente e sai correndo para matar seus amigos pervertidos que ainda estão zombando dele. À noite, os alunos organizam um banho onsen, porque o fornecimento de água nos dormitórios foi cortado.
Na área feminina, as meninas estão falando sobre seu tipo de cara, e Mamayama pergunta a Zashiki sobre o tipo de Mikoto. Por outro lado, os meninos estão ocupados falando sobre coisas de meninos. Depois de sair, há um silêncio constrangedor enquanto os meninos olham para as meninas como se tivessem parado o inferno delas. Enquanto Noyuto corre atrás de Yutigawa porque ouve que ela gosta dele, toda a ilha Hayaki está agitada com a notícia de um sequestrador de ghouls animais que sequestra os bichos, mas os devolve depois de raspar seus pelos. Um Haruaki preocupado está conversando com Mickey quando Mikoto pergunta se ele viu Mankichi. Mickey aponta por que diabos Mikoto está fora da sala quando Hatanaka deveria estar ensinando-os. Os outros dois invadem a sala dos professores dizendo que Hatanaka não veio à aula e outros ghouls animais também sumiram. Confirmando seus piores medos, Haruaki e Mikoto pulam da janela para trazer seus amigos e professor de volta enquanto Noyuto informa a polícia. Por outro lado, Hatanaka, Memkichi e o gato percebem que estão trancados numa jaula com outros animais ao redor deles. Logo um ghoul corvo emerge e se apresenta como o vice-capitão da gangue Karasu. O líder da gangue vê através de sua câmera que os amigos do ghoul estão a caminho para resgatá-los, e ele bolou um plano. Ele envia um enorme grupo de senhoras em direção a Mickey, que tecnicamente tem medo de mulheres porque tem 5 irmãs mais velhas que mandam nele, e isso afetou sua vida amorosa. Logo as mulheres se agarram ao Mickey, deixando-o encalhado sozinho. Enquanto isso, Mikoto está procurando por Haru e Mickey quando centenas de clones do Haruaki começam a abraçá-lo, fazendo-o perceber que foi pego. Enquanto o verdadeiro Haruaki encontra uma loja de conveniência, mas quase faz xixi nas calças quando vê que 2 estudantes do ensino médio estão sentados na frente dela. O Marshmallow pede para ele ser homem e encará-los, porque se ele recuar, será um mau professor. Ao ouvir isso, Haruaki confronta os arruaceiros, mas eles começam a intimidá-lo. Isso assusta Haruaki e ativa seus poderes, enviando ondas de choque e quebrando o feitiço lançado pelo líder da gangue. Lá dentro, os vilões estão prontos com suas máquinas de cortar cabelo para raspar os ghouls animais e vender seus pelos por milhares de dólares. Quando o secretário do sequestrador vê os poderes de Haruaki através de sua câmera de segurança, ele percebe que Haruaki é a pessoa que ele sempre procurou. O secretário do sequestrador aparece diante de Haruaki e pergunta que magia ele usa para quebrar o feitiço de Karasu Tengu. Para esconder sua identidade, Haruaki mente que trabalha na fábrica, mas o secretário Corvo não acreditou na mentira dele. Logo o capitão da gangue chega e descobre que Haruaki não é Semayabe, mas apenas seu ancestral. Ele oferece a Haruaki para se juntar à sua gangue Karasu e não trabalhar para um diretor mal-humorado. Mas de repente, o diretor mascarado aparece e pede a Karasu para parar de agir como criança e também parar de levar suas pessoas para longe dele. Karasu acusa o diretor de ser obcecado pelos ancestrais de Haruaki, e Haru fica chocado. Enquanto isso, Hatanaka e seus alunos conseguiram escapar, mas Memkichi está com medo de que os membros da gangue os encontrem de alguma forma e os usem como comida. Ao ouvir isso, o Ghoul Gato começa a soluçar e confessa que não deseja morrer logo porque quer se tornar o gato de estimação do Naruto quando ele se casar. Hatanaka grita com ele que ele é um Ghoul Gato falso, e nessa confusão, os capangas dos sequestradores os encontram. Memkichi grita por seu melhor amigo, e Mikoto logo aparece e dá um chute na bunda do sequestrador. Men abraça Mikoto e reclama do que aconteceu com eles enquanto estavam sequestrados, mas antes que Mikoto possa fazer qualquer coisa, o capanga joga uma pedra de feitiçaria em direção a eles, fazendo-os correr para salvar suas vidas. Mickey consegue parar uma, mas o bandido joga mais algumas neles, e Mickey fica soterrado sob uma. Então o Ghoul vai atrás de Mikoto, mas ele usa sua magia e quebra a ponte, fazendo as pedras de feitiçaria caírem sobre o diretor e o secretário e capitão da gangue, que estavam brigando entre si para ver quem ficaria com Haruaki. O vice-capitão os puxa para fora e pede para correrem para salvar suas vidas, mas todos ficam presos numa poça de lama feita por Radita. Logo todos os ghouls da turma 2-3 aparecem, e Zashiki já chamou a polícia, mas o trio se liberta da poça do Radita e escapa. Mas no dia seguinte, tudo se acalma e Haruaki fica feliz que não há mais crimes. É o dia de acampar na praia nos arredores da ilha, mas acontece que Haruaki e sua turma foram enganados para passar uma noite num prédio escolar assombrado para seu teste de assustologia, organizado pelo malvado Hatanaka. À noite, antes de ir pra cama, Haruaki pergunta aos seus filhos se eles têm namoradas, mas os ghouls não têm nenhuma. Logo, Haruaki entra chutando Haruaki por falar de romance com seus alunos, então ele pede para eles dormirem se não quiserem um beijo de boa noite do Mickey. À noite, o gato acorda no Yuto para levá-lo ao banheiro, e no caminho eles encontram Zashiki, que lhes diz que Yutagawa ainda não voltou dos banheiros. Eles vão aos banheiros juntos, e depois de algum tempo, Yuto diz a Zashiki que está entrando nos banheiros femininos para procurar Yutagawa.
Mas assim que ele entra, começa a ver coisas estranhas, e uma mão o arrasta pra dentro. Por outro lado, o Gulgato procura no Yuto, mas fica com medo quando começa a ouvir ruídos e sons estranhos de passos. Ele rasteja pra dentro do quarto de Haruaki e lhe conta sobre as crianças desaparecidas. Os outros alunos também chegam, dizendo que 10 da turma continuam desaparecidos. Logo eles ouvem a voz de Hatanaka, anunciando que o exame de assustologia começou e os ex-alunos da Academia Hayaki farão o possível para assustá-los. Um dos ex-alunos tem a chave da porta principal, e se conseguirem derrotá-lo poderão escapar, mas se não, passarão metade das férias em aulas extras. Os alunos se dividem em 4 grupos, mas de repente um Yakai com dentes pretos aparece do nada, mas a escola de gelo o congela. Enquanto isso, o grupo do primeiro andar é perseguido por um esqueleto de sala de aula, um modelo anatômico e um Gukindro, então eles se escondem na enfermaria. Lá dentro encontram o médico da escola, que pasmem também estudou em Hayaki há uns 100 anos. Ele os apresenta aos Yakai malvados que usam rostos bonitos como máscaras, mas que logo revelam sua verdadeira face e devoram os outros. Logo, Hatanaka anuncia que só restam 11, e Mankichi grita apavorado que eles terão que achar a chave antes que todo mundo seja pego. Yanagita declara que, se falharem, ele usará sua medicina especial para explodir o lugar e fugir. Mas, de repente, Yanagita se contorce de dor, indicando que um Yakai Doppelganger o atingiu em cheio. Mankichi tenta assustar o impostor com um foguete, mas de repente, Yanagita tem a ideia de usar sua medicina no falso. Assim que ele joga o remédio, uma explosão acontece no terceiro andar e os outros são torrados, indicando que o time 3 também foi pego. Outro grupo está a caminho para assustar Hidanaka, mas eles piram de medo ao ver um desfile noturno do lado de fora da janela. O desfile começa a atacá-los, e logo um vagão-trem de esqueletos captura Zashiki e outros, deixando Idida para persegui-los. O grupo 4, por outro lado, está preocupado com as outras crianças, mas de repente Yuto surge do nada, dizendo que foi atacado por um Yakai esquisito. Ele pergunta se acharam a chave, mas Haruaki sente que algo está estranho com Yuto e avisa Makido. Logo um rato aparece correndo com uma chave, e a Dama de Gelo o para pegá-la de volta. Mas pasmem, era só o Sensei Rato tirando uma com a cara deles, usando um pirulito como chave. Logo o grupo 4 vai para o primeiro andar, mas Haruaki vê marcas de mãos ensanguentadas na parede e alerta Makito. De repente, a garota do corte tigela de uniforme de marinheiro aparece, atraindo Haruaki, mas Makito o puxa, e todos correm para salvar suas vidas. Logo, a garota do corte tigela pega o Gulgato, mas a Dama de Gelo o salva, só para ele ser pego por um Yakai espreitador. Logo eles veem a carruagem do desfile noturno com Zashiki e outros presos lá dentro vindo em sua direção, mas Radita afoga em sua poça de lama. Radita e a Dama de Gelo se oferecem para deter os Yakai, enquanto os outros correm para procurar a chave. Enquanto correm, Mikido percebe que algo o incomoda e ele tem certeza de que os professores jamais os abandonariam, aconteça o que acontecer. Eles param um pouco e veem que o sol está nascendo e que o tempo deles está acabando. Mas Makito pega Haruaki, dizendo que ele tem a chave. Haruaki entrega a chave e destranca a porta, e todos elogiam Makito por ter descoberto. Makito explica que Haruaki ficava falando coisas estranhas e com a mão no bolso o tempo todo enquanto corriam. Então Catgirl pede para o falso Nuyudo aparecer, porque seu melhor amigo jamais o deixaria sozinho no banheiro. O falso Nuyudo revela sua verdadeira identidade e, pasmem, ele é um policial múmia, um ex-aluno da Academia Hayaki 2. Logo eles encontram todos os amigos desaparecidos e os Yakai ex-alunos deixam o campus e todo mundo começa a comentar sobre como Haruaki aprontou, fazendo papel de bobo ao conversar com uma marinheira imaginária. Hoje, Haruaki precisa fazer visitas domiciliares aos alunos, mas ele está exausto, morto de cansaço, porque nos últimos dias mal conseguiu escapar de ser devorado pelos pais, bichos de estimação e irmãos Yakai de seus estudantes. Quando pedem para ele visitar uma casa de Mankichi, ele leva Mikoto junto. Logo chegam a uma mansão gigantesca e ao entrar são recebidos por pelo menos uma dúzia de guarda-costas. Haruaki não consegue acreditar que Main mora numa casa tão enorme com tantos seguranças, mas seu queixo cai no chão quando ele conhece os 30 irmãos de Main. Os irmãos se apresentam e o mais novo os leva para dentro. Haruaki e Makito conhecem os pais assustadores de Mankichi, ambos samurais. O pai de Main não aceita um humano como professor do filho e exige que Haruaki prove seu valor numa batalha de força. Mankichi explica que o pai faz esse teste com todo o professor da turma, e só o Mickey conseguiu voltar vivo no ano passado. Logo, o velho rabugento começa a correr atrás de Haruaki, perseguindo-o com seu machado. Mas Haruaki não quer usar seu poder de exorcismo na frente de um pai, então ele soca o chão e suprime seus poderes. Em seguida, ele chantageia o pai de Mankichi, dizendo que contaria à esposa sobre ele estar de olho em outra mulher da cidade natal de Mickey. Ele reúne coragem, mantém uma postura durona e tenta convencer o velho rabugento de que é um professor capaz de ir a extremos para salvar seus alunos. Finalmente, o velho concorda e pede a Haruaki que cuide do filho, enquanto Mikoto e os outros observam como Haruaki obteve a aprovação do pai de Main, de forma tão forçada e fácil. Logo a mãe de Main entra na sala e transforma o marido num tanuki, porque ele ouviu sobre o incidente da cidade natal de Mickey.
Ela então reconhece que Haruaki ganhou seu respeito ao convencer o marido sem usar magia. Mas de repente, o irmão mais novo de Minkichi dá um selinho em Haruaki, fazendo o pai deles correr atrás de Haruaki, fazendo-o decidir que nunca mais fará visitas domiciliares. Após as visitas, Haruaki está visitando outras escolas em Kyoto com os outros professores. Ele fica fascinado com tantos alunos usando uniformes. É uma visão e tanto. Ele também descobre pelo Sensei Hato que Hatanaka e Mickey são amigos de longa data da escola. Mickey lembra como, na adolescência, quando um pássaro levou o Sensei Hato, eles tiveram a chance de escapar das visitas chatas ao templo, que para ghouls é como andar num fosso sem fim. Mas no caminho, eles esbarraram num homem que parecia Haruaki, e ele começou a chorar. Logo, notam um garoto chorando pelo irmão mais velho, e Hatanaka acaba assustando-o ainda mais. O garoto não é humano e continua usando truques mágicos estranhos, jogando coisas nas cabeças do trio. Quando Haruaki compra um sorvete para ele, o garoto conta como se perdeu. Quando a dupla pergunta a Mota Haruaki, ele diz que se perdeu procurando a estação Nagoya. Hatanaka e Miki estão de saco cheio das palhaçadas de Haruaki, pois são obrigados a carregá-lo até o banheiro. Quando voltam, percebem que o brinquedo do garoto perdido foi levado pelo caminhão de lixo. Haruaki corre atrás em velocidade máxima, e Mickey e Hatenka o seguem numa bicicleta da polícia. Então Hatanaka joga uma pedra no pássaro que carrega o Sr. Rato, e quando o rato pousa no caminhão de lixo, ele pede para chutar o brinquedo para fora. Logo Haruaki pega o brinquedo, e eles também conseguem encontrar o irmão mais velho do garoto, que lhe dá um amuleto como agradecimento. Logo o diretor encontra Hatanaka e Mickey e agradece a Haruaki, sussurrando que eles se encontrarão novamente. Após narrar a história passada, Mickey se pergunta o que aconteceu com aquele sujeito estranho que se perdeu em Kyoto. Logo Haruaki volta do banheiro e quando perguntam por que ele parece tão acabado, ele responde que está apenas com um pouco de inveja de Mickey e Hidanaka, que são muito próximos enquanto ele mal tem amigos, coitado. Então a dupla gentil permite que Haruaki os chame pelos primeiros nomes para que possam se tornar amigos próximos. E Haruaki aceita com alegria. As férias de verão começam com tudo, e os alunos pegam um ônibus para Tóquio para a viagem escolar. Enquanto se preparam para descer, Mankichi grita que o professor deles, Haruaki, sumiu. Mikoto liga para o número de Haruaki e descobre que ele foi arrastado para o metrô por uma multidão e agora está perdido em algum lugar desconhecido. Mikoto o apressa para voltar, já que Haruaki é péssimo com direções e não consegue se virar sozinho no metrô. Mas o telefone de Haruaki desliga no meio da ligação. Mikoto compartilha a notícia com Hatanaka, que concorda em se juntar à busca por Haruaki, enquanto o Sr. Rato fica para trás para cuidar da turma. O Sr. Rato estabelece as regras da busca. Ghouls devem evitar olhos humanos, não podem revelar suas verdadeiras formas, e os ghouls não humanos precisam de disfarces para se misturar. Os alunos se espalham por Tóquio, cada um usando suas habilidades únicas para rastrear Haruaki. No Templo Asakusa, alguns ghouls se enrolam tirando fotos com turistas, enquanto os mais espertos escalam a torre de Tóquio para escanear a cidade em busca do professor. Zashiki, distraída, sai correndo para comprar videogames, e Mikoto liga para o grupo para avisar que Haruaki não está na estação. Do nada, o Dr. Takahashi e seu amigo, um policial sósia, se aproximam de Mikoto e sua equipe, convidando-os para a casa de chá de um amigo. Mas Mikoto sente que tem algo estranho no ar e hesita. Enquanto isso, Haruaki se atrapalha no metrô, e ao tentar sair do trem, seu amuleto escorrega da bolsa e cai. Um homem que se parece com Mikoto o pega e devolve, dizendo que Haruaki parece familiar, como se o tivesse visto num programa de TV. O homem se oferece para guiar Haruaki, mas primeiro o leva a um restaurante chique. Durante a refeição, Haruaki menciona que o amuleto veio de um garoto que ele ajudou em Kyoto há muito tempo. Os olhos do homem se arregalam ao perceber que ele era aquele garoto que deu o amuleto a Haruaki depois que Haruaki o ajudou a encontrar o irmão. Este homem é o irmão de Mikoto, mas Haruaki ainda não sabe disso. Eles voltam caminhando depois de comprar uma bateria para o celular descarregado de Haruaki, quando a notícia se espalha de que uma loja de departamentos próxima pegou fogo. O coração de Haruaki dispara e ele se lembra de um espírito infantil Zashiki que mora lá. Ele corre em disparada para a loja em chamas, mas o irmão de Mikoto o agarra pelo braço, avisando que Haruaki não entende o mundo dos ghouls e pode machucar a si mesmo ou a outros. Haruaki insiste que a criança pode ser sua aluna um dia, então ele precisa salvá-la. Lá dentro, Haruaki avista um feitiço mágico e o quebra, revelando a garota Zashiki soluçando dentro de um elevador. De repente, uma explosão abala o prédio e o fogo engole tudo. Uma pedra atinge a cabeça de Haruaki, e sangue escorre pelo seu rosto. Ele tateia em busca do telefone e liga para Makoto, explicando o perigo e implorando por ajuda. Makoto dá ordens a Nuyuto para procurar fumaça. Nuyuto agarra o garoto sereia, sobe aos céus e localiza a loja em chamas. Antes que pudessem correr para lá, a força de defesa aérea dos ghouls surge e os detém. Mikoto instrui os garotos da tempestade a invocar chuva sobre a loja para apagar as chamas. Enquanto Mikoto se apressa para planejar, a garota Zashiki entra em pânico, olhando para o rosto ensanguentado de Haruaki.
Haruaki quebra a cabeça para contatar Mikoto novamente, mas uma sensação estranha o invade. O espírito do garoto de Kyoto aparece e o puxa em direção a uma escadaria. O garoto desaparece, deixando Haruaki diante de uma porta enorme, e Haruaki a empurra, tropeçando num telhado ofegante buscando ar. A fumaça sufoca seus pulmões e ele desmaia, mas percebe que o amuleto daquele garoto o salva, e num flash ele entende que o garoto era Mikoto, seu aluno. A chuva cai torrencialmente enquanto Mikoto e os garotos da tempestade correm para o lado de Haruaki. Yonagita se transforma num tapete mágico de seda, pronto para levá-los embora num piscar de olhos, mas o fogo se espalha ainda mais rápido. Então, um cano subterrâneo estoura, inundando a área com água. Haruaki se pergunta em voz alta se um deus da fortuna causou esse milagre, e Makoto ouve e sorri para si mesmo, pois sabe que é seu irmão, o deus da fortuna, dando uma mãozinha para salvar a todos. O semestre acabou e todos estão super animados para as férias. Hadida e Izashiki estão em sua cidade natal. Enquanto a irmã de Hadida o usa como cobaia para praticar suas habilidades, a mãe deles diz que Nuyuto veio visitá-los, e Hadita sai correndo para ver seu amigo querido. Nuyuto parece visivelmente preocupado, então Hadita pede para ele conversar com o professor da turma. Mas Nuyuto sente que nada vai mudar, mesmo que ele faça isso. Logo Zashiki entra com 3 copos de gelo raspado e xarope. E como sempre, ela dá o dilama para Egida. Por outro lado, Mankichi, Akasami e Renju estão em Okeyama, e Main não para de pegar os membros da família de Renju, que são insetos, enquanto Hatanaka está ocupado cuidando dos irmãos de Minkicha, porque o pai deles está em Kyoto de novo, flertando com Mickey, que por acaso estava lá na Casa das Flores. Miuenhai Haruaki está em casa quando Mikoto o visita, dizendo que o diretor pediu para ele fazer isso. Então ele conta a Haruaki que arranjou um emprego de meio período para o verão e logo voltará para a ilha Hayaki. Então Haruaki diz que vai se juntar a ele. Mais tarde eles chamam um táxi, e para a surpresa de todos, Yonagita chega com seu veículo, dizendo que está fazendo bico como taxista porque não pode se dar ao luxo de explodir a escola com seus experimentos de medicina. Logo ele os leva para a ilha Hayaki com a velocidade de um raio. Na academia, Haruaki pega seu livro de uniformes de Ghoul, e planeja fazer uma visita a Mikoto em seu novo emprego na livraria antiga. Lá ele encontra Kurosama, que costumava fazer parte da gangue de sequestradores, e Mikoto quase o agarra pelo pescoço, mas Kurosama garante que ele virou um cara legal, de boa. Haruaki então passeia pela livraria para ler alguns livros, mas um de cor azul parece atraí-lo mais que os outros. De repente, um misterioso homem azul aparece num flash e diz a Haruaki que o livro é uma ótima coleção de truques. O ingênuo Haruaki começa a ler o livro, e quanto mais ele lê, as coisas mencionadas no livro começam a acontecer dentro da livraria. De repente, Mikoto e Kurosama começam a se sentir estranhos, e quando tentam sair, a porta não abre, fazendo Haruaki perceber que tanto Mikoto quanto Kurosama se tornaram personagens do livro. Mikoto quase o estrangula por arrastá-los para essa confusão. Kurosama aponta que eles não conseguirão sair da livraria até que Haruaki termine o livro. E até lá, são reféns? Haruaki sugere que continuará lendo e pede à dupla para se manterem seguros, e logo Haruaki prossegue, e as coisas continuam acontecendo na vida real. De repente, a luz se apaga, e como mencionado no livro, quando Haruaki tenta usar uma lanterna para olhar ao redor, eles gritam de medo ao ver Kurosama caído inconsciente no chão, sem pulso. Um Haruaki assustado muda o conteúdo do livro, e logo Kurosama volta à vida, revelando que estava flutuando numa poça de sangue em seu sonho. Para acabar com a bobagem, Haruaki tenta escrever o fim no livro, mas o lápis não se move. Kurosama sugere escrever o nome de seu membro da gangue, Bono, como um novo personagem e logo ele entra. O trio conta o que está acontecendo dentro da livraria e de repente Kurosama começa a estrangular Mikoto dizendo que não tem controle sobre seu corpo. E logo o livro se transforma em ficção erótica, com Kurosama fazendo coisas estranhas com Mikoto, então Haruaki rapidamente muda o conteúdo antes que os dois acabem se beijando. Logo uma ideia surge para Haruaki, e ele começa a transformar o livro num romance grotesco com soluções. Primeiro ele escreve que Uda acerta um home run com uma bola de meteoro, depois Mankichi captura o enorme enxame de gafanhotos que entra na Terra. Em seguida, um Mickey bêbado arremessa um caminhão gigante, e Takahashi acaba pesquisando um alienígena. Mas logo o livro começa a sugar todos pra dentro, mas Haruaki o exorciza, e então escreve um final feliz para quebrar a maldição do livro. Depois que o caos termina, Haruaki vira as páginas para ver que o misterioso Homem Azul era o autor do livro, que não conseguia descansar em paz, então usou os poderes de Haruaki para se comunicar com os espíritos. Todos se reúnem na casa de Hadita, Izashiki diz que precisa ir embora porque alguém está vindo para a pousada da família dela para uma entrevista. A família dela vai sair em revistas de ocultismo, já que as pessoas pensam que ghouls visitam o lugar, e Izashiki explica que seus 3 pais são humanos e não sabem muito sobre ghouls, então ela precisa dar uma mãozinha. Na pousada, eles descobrem que Izashiki tem 3 pais chamados Yumi, Matsu e Taiku, que compraram uma casa antiga juntos e encontraram a bebê Zashiki enquanto a reformavam. Então a criaram como filha. Os ghouls decidem ajudar os pais de Zashiki assustando os repórteres para tornar a pousada famosa.
Logo, o pessoal da revista chega com um editor e um cientista que não acredita em fantasmas e quer verificar se a pousada é assombrada. O cientista irrita muito os ghouls e Hidida quase perde a paciência e quer quebrar as pernas dele. O cientista os desafia a assustá-lo até amanhã. Izashiki aceita o desafio e pede uma avaliação 5 estrelas se eles tiverem sucesso. Yanagata traz mais alunos para ajudar e todos se sentam juntos para planejar. Izashiki diz à garota do gelo para começar as coisas. A garota do gelo entra num quarto cheio de bonecas e toca o editor com suas mãos congelantes para assustá-lo um pouco. Então um dos pais de Izashiki entra e o editor pergunta sobre a mulher que viu, mas o pai diz que não há mulher trabalhando na pousada, o que apavora o editor ainda mais. Quando o editor abre uma caixa de lanches, ele vê uma garotinha lá dentro e fica apavorado, pensando que a pousada tem ghouls, mas o cientista diz que é apenas um boneco e que o editor imaginou tudo. Em seguida, Zashiki envia Haruaki, Kirihashi e Momoyama, enquanto os irmãos Otaku mudam o céu para deixar as coisas mais assustadoras. Conforme planejado, 2 dos pais de Zashiki encenam uma cena onde dizem que um homem no quarto 103 não quer sair, e o editor ouve e pergunta o que há de errado. Os pais explicam que o quarto 103 é perigoso e ninguém deveria ficar lá, mas alguns estudantes universitários de um clube paranormal estão nele, e dizem que uma mulher-aranha visita aquele quarto e ataca os hóspedes. Eles abrem a porta e o editor grita ao ver Momoyama com Haruaki preso em sua teia. O cientista tenta verificar, mas Zashiki o avisa para ficar longe de coisas paranormais, e de repente a energia acaba. Quando as luzes voltam, a teia e os corpos sumiram, mas o cientista ainda tem uma explicação para tudo. Mais tarde, Zashiki traz comida para Haruaki e conta que, quando era pequena, viu um de seus pais ser largado pela namorada porque a mulher não acreditava em fantasmas e foi embora quando ele disse que Zashiki era uma ghoul. Naquela época, só Radita entendia a dor dela, mas eles seguiram em frente porque seus 3 pais a amavam muito, e agora Zashiki quer retribuir, tornando a pousada deles famosa. Radita ouve essa conversa e Haruaki diz que Zashiki com certeza deixará os pais orgulhosos, e então a porta quebra porque todos os ghouls estavam escutando. Ver seus amigos juntos dá esperança a Zashiki, e ela se prepara para assustar de verdade o pessoal da revista. À noite, um feiticeiro engana o editor, fazendo-o pensar que uma parede é o banheiro, e Haruaki anda de cabeça para baixo no teto, o que assusta muito tanto o editor quanto o cientista. Eles olham pela janela e entram em pânico ao verem um gigante Uda lá fora, e então Hidida usa seus truques de lama para aterrorizá-los ainda mais. Finalmente, Zashiki lhes dá um grande susto, e o cientista desmaia de medo. No dia seguinte, o pessoal da revista admite que quase fez xixi nas calças na noite anterior e promete escrever uma avaliação 5 estrelas. Mais tarde, os pais de Zashiki dão comida grátis aos ghouls para agradecer por ajudarem a filha e fazerem da pousada um grande sucesso. Haruaki está a caminho da cidade natal de Mickey, em Kyoto, a Rua das Flores, que é infame por seus ghouls, e logo um grupo de ghouls antigos o prende, prontos para levar sua alma. Mas a irmã de Mickey, Ibarra, o salva e o avisa sobre os ghouls velhos que ainda pensam que humanos são comida. Lá dentro, Haruaki encontra Mickey, que lhe diz que tem um favor a pedir. Mas quando Mickey se ausenta por um momento, Haruaki abre uma porta para outro quarto, e grita de susto ao ver uma mulher gigante tentando seduzir Haruaki. Ao ouvir Haruaki, Mickey retorna e lhe diz que a mulher no quarto é sua mãe, e ela foi selada por seduzir homens e roubar sua vitalidade. Então ele pede a Haruaki para usar sua magia e eliminar sua mãe. Quando Haruaki o olha com descrença, ele diz que a mãe nem mesmo o poupou, e é por causa dela que ele é forçado a beber álcool. Haruaki decide lidar com o assunto de forma pacífica, pois não pode ser mal educado com a mãe de seu amigo. Ele entra no quarto, mas a mulher o captura na palma da mão e pede para ele entregar sua alma para que não seja mais virgem. Mas Haruaki não fica nada feliz com a oferta. Logo, Ibara entra, repreendendo Mickey por usar Haruaki para selar a mãe deles. Mas Mickey declara que é amigo do humano e estava usando Haruaki o tempo todo para resolver as coisas para si mesmo. Por outro lado, Haruaki usa seus poderes e se liberta, mas acaba batendo a cabeça no teto, murmurando que precisa encontrar outro método para lidar com o problema. A irmã de Mickey pede para ele sair da casa e se salvar, porque ela não quer que Mickey perca outro amigo humano. Ela conta a Haruaki que uma vez Mickey trouxe um amigo humano para casa, mas quando ele saiu para pegar um raspadinha para eles, a mãe deles devorou o amigo e desde então, Mickey não faz amigos humanos e odeia a mãe. Haruaki começa a soluçar e responde que não deixará Mickey sozinho e o salvará. Ele entra novamente no quarto da Ghoul e planeja destruir seus poderes mágicos, mas percebe que sua feitiçaria não está mais funcionando. A mulher ataca Haruaki, mas Ibarra entra e tenta parar a mãe, e se machuca no processo. Mas de repente Hatanaka chega num flash e corta o braço da mulher e pega Ibarra em seus braços, declarando que não deixará ninguém fazer mal à sua esposa. Haruaki fica chocado ao saber que Ibarra é, na verdade, a esposa de Hatanaka, e a Gadara trouxe Hatanaka a pedido de Ibarra. Mas de repente a mulher Ghoul ataca novamente, jogando os 3 para o outro lado do quarto. Ela então começa a sugar a alma de Haruaki, mas Mickey implora para ela parar, oferecendo uma parte de sua alma em troca. A mulher não está disposta a ouvir e coloca a alma de Haruaki na boca,
mas logo cospe Haruaki, dizendo que não é do seu agrado e joga Haruaki na direção de Mickey. Mickey se lembra de como tentou se aproximar de Haruaki por suas próprias razões egoístas. Ele estava começando a se apegar a Haruaki, mas um dia, quando ouviu que sua mãe logo quebraria seu selo, ele chamou Haruaki para ajudá-lo. Com Haruaki em seus braços, Mickey tenta trazê-lo de volta à vida enquanto Hatanaka se prepara para abrir o estômago da mulher e recuperar a alma de Haruaki. Mesmo Mickey se esforça ao máximo, mas acaba derrotado diante de sua mãe, que continua a humilhá-lo. Mas de repente a mulher começa a se sentir estranha, e logo ela cospe a alma de Haruaki, que se transforma em seu ancestral, pedindo para ele voltar à vida e dar um fim a isso. Logo Haruaki acorda com uma onda de poder porque seu amuleto foi removido. Todos começam a trabalhar juntos para ajudar Haruaki a selar a mulher estranha, enquanto Haruaki libera uma enorme onda de poder com a ajuda de seus amigos e a lança em direção à mãe de Mickey, finalmente selando-a. Haruaki coloca seu amuleto novamente e o poder desaparece. Mais tarde, eles veem que a mãe perdeu todos os seus poderes demoníacos e se tornou uma ghoul menor, graças a Haruaki. E Mickey e Haruaki voltam a ser melhores amigos. Na manhã seguinte, Mickey vai à casa de Haruaki com sua irmã e os filhos de Hatanaka para pedir a Haruaki para cuidar deles. As crianças são muito maduras para a idade, com uma garota forte como a mãe e um garoto que adora jogar RPG. Mas enquanto eles estão ocupados batendo papo, a garota acaba entrando num quarto cheio da coleção de uniformes do Haruaki, e fica apavorada ao perceber que está na casa de um cara com um fetiche por fardas. Ele ameaça apertar o botão de pânico, chama Haruaki de pervertido e pede pro irmão dela dar uma surra no Haru. E Haruaki, claro, grita por Mikoto para socorrer. As crianças estão brincando e Haruaki pede para elas não irem ao depósito, que guarda coisas importantes, mas ele nem imagina que um ladrão está escutando tudo do telhado. Logo a menininha avisa que os irmãos sumiram. E quando o trio vai procurá-los, o irmão mais velho conta que o irmão do meio foi levado por um velhote esquisito. De repente, Haruaki dá um pulo de susto, dizendo que o velhote é o açougueiro vizinho, e que ele deve ter confundido o irmão do meio com uma doninha. Afinal, o cara come de tudo. Apavorados, eles começam a esmurrar a porta do açougueiro, e sem pensar duas vezes, Mikoto a arromba. Lá dentro, eles correm desesperados em direção ao irmão do meio para salvá-lo de virar um cozido. Mas o pirralho usa suas garras e joga água fervente nas cabeças do Haruaki e do Mickey. Todo mundo fica aliviado que ele está a salvo. Mas o Mickey e o Haruaki, coitados, não parecem nada bem. Ao voltar para casa, Haruaki vê seu irmão Ami apontando para o depósito e percebe que alguém está roubando coisas de lá. Mas logo Yamazaki, o policial sósia, chega no táxi do Yanagodara. Porém, o ladrão consegue fugir com o tesouro da família do Haruaki. Que azar. Haruaki se oferece para ajudar Yamazaki a pegar o ladrão, já que ele roubou o tesouro. Mas os filhos do Hatanaka acabam prendendo Mikoto e Haruaki com algemas. Haruaki sugere então usarem o método da corrida de 3 pernas para pegar o ladrão juntos, mas como era de se esperar, eles acabam caindo de cara no chão. Enquanto isso, Yamazaki está na cola do ladrão, e Haruaki e Mikoto correm em perfeita sincronia, alcançando o meliante do depósito. Os dois usam suas feitiçarias e poderes mágicos, mas o resultado? Acabam nus e chamuscados que vexame. Ain vem ao resgate, mas Haruaki pede para ele ir embora, pois morre de medo de ghouls. O ladrão então alonga suas garras e avisa Mikoto e Haruaki para recuarem, se não quiserem ver o Ain virar presunto. Mas de repente o Ain se transforma no Yamazaki e pega o ladrão, revelando suas incríveis habilidades de sócia. Ele agradece ao Makoto e ao Haru pela ajuda, devolve o tesouro ao Haruaki e finalmente eles voltam para casa. Ufa! Hatanaka veio buscar os filhos e aproveita para dar a notícia da gravidez da Ibarra. E mais tarde, Haruaki, todo pimpão, mostra a ele seu uniforme de enfermeira de edição limitada e, claro, todo mundo o expulsa de casa na hora. Eles estão na praia, e Hidita decide usar o Makito como isca viva para pescar umas gatas. Então ele pede pro Makito e pro Mainkichi irem pra praia principal e capricharem no castelo de areia deles. Assim que eles começam, um monte de mulheres são atraídas pelo Makito e já chegam pra um papo reto, sem rodeios. Mas o Mainkichi pede para elas não seduzirem o melhor amigo dele, espantando-as, e o Hadita e os outros arrancam os cabelos de tanta frustração. Mais tarde, o Hadita vê um bando de marmanjos se aproximando das Ashiki e corre naquela direção, mas descobre que os caras estavam na verdade só perguntando onde era o banheiro masculino, Kimiko. Mas lá ele vê 2 ghouls marinhos enchendo o saco das garotas da classe, então o Hadida os ataca com suas bolas de lama e, furioso, manda eles deixarem as meninas em paz. Mas os ghouls, que pegam água com as mãos, jogam neles e ainda zombam, chamando-os de caipiras. O Ghoul grandalhão declara que se as garotas toparem namorar com ele, ele as deixará ir. Mas logo a Ghoul sereia, junto com o Homem de Gelo, congela o Ghoul marinho, e as garotas pulam no Yanagata, que as leva para um lugar seguro, longe da confusão. Eles logo percebem que também congelaram junto com o mar. Que situação! Os ghouls que pegam água acidentalmente jogam um monte dela no castelo do Mikoto e do Mainkichi. E um Mikoto furioso ativa todos os seus poderes mágicos e invoca as nuvens de trovão. Que perigo! Logo ele solta um raio, eletrocutando todo mundo de uma vez só. Eles voltam para casa com o corpo dormente por causa do feitiço do Mikoto. Mas o Hadita logo percebe que amanhã é 31 de agosto, e ele não fez absolutamente nenhum dever de casa. Que desespero!
Enquanto isso, o Mikoto está escrevendo um trabalho sobre o nascimento dos ghouls, e a Nagita explica que ele veio ao mundo dentro de um saco de papel, enquanto o irmão dele nasceu de uma impressora. O Haruaki, claro, comenta que parece até brinde de promoção, hilário. Então eles vão até o Mainkichi para pesquisar, e o Tanuki explica que ele nasceu dos pais dele, já que ambos são ghouls animais. Da mesma forma, Akasama e Hatanaka também nasceram de ghouls animais, e por isso tem uma penca de irmãos, uma família bem grande. Em seguida, eles vão à casa do Otawara, o ghoul da lanterna japonesa, e descobrem que os filhos dele nascem de lâmpadas. Otawara foi a primeira lanterna do Japão, tem uns 300 anos e era usada durante o período Edo pelos policiais, que história. Mas a alma de um pecador entrou no corpo dele e foi assim que ele nasceu. Então, objetos inanimados geralmente são itens que ganham poderes e espíritos e se transformam em ghouls. Hajida explica que ele nasceu do solo, mas se um dos pais for humano, aí nasce um ghoul híbrido, então eles vão ao Ministério Ghoul para entender melhor. Então ele implora ao Mikoto para emprestar as anotações dele, mas o Mikoto recusa na lata sem pensar duas vezes. Depois eles aprendem sobre o nascimento dos doppelgangers, que aparecem em lugares aleatórios de vez em quando, como uma espécie de punição divina dos deuses. Ouvindo isso, Yanagida concorda, dizendo que odeia deuses que tratam os ghouls como se fossem pecadores. Mais tarde, quando voltam para casa, Mikoto confessa, meio cabisbaixo, que não é um ghoul, mas sim um deus. Mas o Haruaki já sabia de tudo, pois tinha lido no dicionário ghoul logo no primeiro dia de aula. Além disso, o Makito não é afetado pela feitiçaria dele. Ouvindo isso, o Makito o agarra pelo pescoço, perguntando por que diabos ele não falou nada antes, e começa a brigar com o Haruaki. Haruaki o assegura de que ele sempre será um aluno da turma 2-3 e que ninguém vai odiá-lo. Logo, o Mikoto se acalma e os dois prometem ficar juntos para sempre. Que fofo. Logo, o semestre de setembro começa e, para a surpresa do Haruaki, o tal cara de Tóquio se junta à escola para melhorar a comunicação entre deuses e ghouls. O nome dele é Izubaru Ebisu e o Haruaki fica super feliz em vê-lo. Que legal. Ebisu é apresentado aos outros professores e o Mickey está super afim de fazer amizade com o deus da fortuna. Quando Hatanaka e Haruaki saem, o Mickey pergunta pro Ebisu por que diabos ele resolveu se juntar à academia deles, sem rodeios. Ele responde bem casualmente que veio num programa de intercâmbio e que já sabe dos poderes do Haruaki, então vai se certificar de não causar nenhum problema. O Mickey então agarra a gravata do Ebisu e avisa que já sabe um pouco sobre o irmão dele, o Mikoto, então é melhor ele nem tentar se meter com ele, viu? Haruaki leva Ebisu para a sala de aula, mas antes que possam entrar, o Ebisu dá de cara com o irmão dele, e um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Haruaki comenta que acha o Ebisu muito parecido com o Mikoto, mas o Mikoto o ignora completamente, e entra na sala. Que situação! Logo o Ebisu se apresenta como professor da turma, e todo mundo acha que ele se parece demais com o Makoto, mas o Makoto, de novo, descarta as afirmações, dizendo que não conhece aquele estranho. Que teimosia! Logo eles começam com uma pequena aula de leitura de mãos e todo mundo está aprendendo umas coisinhas, enquanto o Abisu está dando uma força. O Mainkichi está emburrado porque não gosta do Abisu corrigindo o poema dele e bufa com raiva, dizendo que prefere muito mais o Haruaki, que ciúmes. Da mesma forma, Mikoto continua ignorando o professor novo, só fazendo perguntas pro Haruaki. Depois do almoço, Haruaki corre todo animado para a sala para dar aulas extras e anotações pro Akasami, o ghoul gato, mas ele perde a confiança na hora que vê que o Ebisu já é super popular entre os colegas e o Akasami está recebendo a ajuda do professor novo. Que balde de água fria. Desanimado, ele corre a toda velocidade e o Makoto o segue enquanto Azashiki pega o caderno de anotações do gato que o Haruaki deixou cair sem querer. Os professores o encontram de novo, enfiado debaixo da mesa, se escondendo na tristeza porque ele não consegue aceitar que o professor novo é melhor que ele, coitado. O diretor pede pro Hatanaka e pro Mickey conversarem com ele e ouvirem os problemas dele. Hatanaka se aproxima e descobre, pelo próprio Haruaki, que ele perdeu a confiança porque não se sente bom o suficiente para os alunos. Que barra! Quando Haruaki continua se culpando, o Hatanaka perde a linha de vez e começa a bater na mesa, gritando para ele sair de lá. Então o Mickey se aproxima, pedindo pro Haruaki se abrir com eles, para não se preocupar sozinho e para que encontrem uma solução juntos, como amigos. Mas o Mickey acaba o deixando ainda mais envergonhado depois que começa a falar sobre a virgindade do Haruaki, e outras coisas totalmente sem noção. Enquanto isso, Mikoto está procurando pelo Haruaki, mas é o irmão dele quem se aproxima, que ironia. Mikoto pergunta por que ele se juntou à escola ghoul, mesmo odiando tanto eles. Ebisu ignora a pergunta, e pede para ele encontrar o Haruaki, que está escondido na sala dos professores, e o Makoto, sem pensar duas vezes, sai correndo na mesma hora. Ele logo encontra o Haruaki e pergunta por que diabos ele está tão deprimido ultimamente. E estende a mão, pedindo pro Haruaki sair, mas como ele não se mexe, o Mikoto o pega pela garganta e o arrasta para fora, à força. Haruaki soluça que os alunos dele sempre tiram notas baixas, enquanto ele fica se remoendo nos próprios sentimentos e não consegue ensinar bem como o Ebisu. Mikoto grita com ele, dizendo que ele é o melhor do jeito que é, e mesmo que o Ebisu prometa aumentar a nota do Akasama, o Haruaki pode usar o seu jeito único e meio doido para impulsionar os alunos e ajudar o Akasama a tirar um 100. Sim. Além do mais, ele adora o jeito peculiar de ensinar do Haruaki. Logo o Akasama entra na sala e pede pro Haruaki ensiná-lo, porque ele recusou a oferta do Abishu, bem educadamente, já que ele simplesmente ama o método de ensino do Haruaki. Que legal.
De repente, outros ghouls também entram na sala para levantar o astral do Haruaki. Um Haruaki todo feliz abraça o Akasami e o Mikoto, e todo mundo pede para ele ser ele mesmo. Eles o asseguram de que idiotas como eles precisam de um professor meio doido, e logo o Haruaki começa a soluçar e abraça todo mundo, que emoção. No dia seguinte, todo mundo está super animado com o desfile noturno e o Hidida tem uma ideia genial: abrir um café de sereias onde todos usam trajes de banho para atrair um monte de clientes. Mas quando o Haruaki sugere abrir um café de uniformes, todo mundo fica revoltado e grita que a ideia dele é estranha e nada legal. Que mancada. Depois de muita discussão e uma baita confusão, onde eles acidentalmente invadem a sala do diretor, eles finalmente decidem que a turma 2-3 vai abrir um café de jogos para pagar por todas as coisas que eles quebraram na escola. Que prejuízo! No dia de folga, todos pegam um trem para comprar as coisas pro festival cultural e o Ebisu também vai junto. O Ebisu fica sentindo uma coisa estranha sobre aquele bonde velho, mas mesmo assim, ele entra com todo mundo. Que coragem! Dentro do trem, eles veem o Dr. Takahashi e a Yutagawa juntos. E as pessoas começam a gritar com o Dr. Takahashi, achando que ele anda com a Yutagawa de um jeito meio esquisito, já que ela é bem mais jovem. Para esclarecer tudo, a Yutagawa explica que não tem pais e que o Dr. Takahashi é o guardião dela, que cuida dela. E ela pede desculpas por não ter contado a todos antes. Que situação chata! Yutagawa olha preocupada para o Nuyuto, mas ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem. E quando o Haruaki pergunta se ele quer falar alguma coisa, o Nuyuto revela que a mãe dele também era humana e que ela faleceu já faz um tempo. Que triste. Depois disso, todos começam a conversar sobre suas famílias e ficam batendo papo por um bom tempo. Mais tarde, o trem entra num túnel e para num lugar chamado Cidade do Cemitério, e o Haruaki fica super apavorado ao ver esqueletos sentados nos bancos. Que horror! O Dr. Takahashi explica que são apenas cadáveres, como o próprio nome da estação já diz. Ebisu pensa que o trem pode ter um ghoul lá dentro, então o Hatanaka arromba a porta do motorista e já se prepara para lutar contra quem quer que esteja ali. Que coragem! Mas eles ficam surpresos ao ver que o uniforme do motorista está vazio, e o Ebisu diz que outra pessoa pode estar controlando o trem. Eles começam a investigar o que há de errado com o trem, mas nada, absolutamente nada. Parece fazer sentido, que mistério. De repente, Hatanaka e Takahashi começam a flutuar no ar e voam para outro compartimento. Que loucura. Mikoto pensa que o bonde quer as pessoas que ficaram para trás porque elas têm almas e sangue, algo que os ghouls não possuem. Que perigo. Nuyuto é meio humano, e a alma da Yutagawa vem de humanos, então o bonde gosta de ghouls de outras raças e provavelmente os caça. Enquanto isso, Takahashi e Hatanaka voltam para o vagão-restaurante do trem, mas só vêm uniformes vazios, sem pessoas ou ghouls lá dentro. Que estranho. Takahashi usa a seringa para cutucar o trem, e logo o trem balança e todos os uniformes começam a atacá-los. Depois de um tempo, eles dão um jeito nos uniformes e quase destroem o vagão-restaurante. Então eles vão para o vagão dormitório, mas um cheiro doce deixa o Hatanaka com um sono danado, e o Takahashi mal consegue ficar acordado depois de tomar uma injeção para se manter de pé. Que sufoco. Eles ficam apavorados ao ver que o trem está lotado de humanos mortos que se transformam em ghouls arrepiantes depois que o trem os engole. O Takahashi continua os irritando, dizendo que quer estudar os corpos deles e os provoca sem parar, mesmo estando à beira da morte. Que figura. Ao mesmo tempo, os outros tentam descobrir o que está acontecendo com o trem, quando duas mãos enluvadas agarram o Nuyuto e a Yutagawa e os puxam para longe. Haruaki corre atrás deles para salvá-los e percebe que as mãos pertencem ao condutor do trem. Que susto! Ele engana o condutor dizendo que tem gente andando sem passagem, então as mãos vão embora para procurar esses passageiros. Agora o Mikoto e o irmão dele ficam sozinhos, e quando uma mão tenta agarrar o Ebisu, ele a quebra no meio com um simples movimento da mão. E o Mikoto comenta: "O Ebisu nunca muda mesmo?" Mas logo mais mãos do condutor aparecem no vagão do Mikoto e eles se preparam para lutar contra elas. Então eles ouvem a voz do Haruaki nos alto-falantes do trem, avisando a todos para irem pro teto do trem. Assim as portas não vão separá-los. Que ideia! Logo o Ebisu e o Mikoto se juntam a eles e dizem que deram um jeito no condutor. Eles esperam pelo Hatanaka e os outros, mas de repente o trem enlouquece e começa a jogar rodas em chamas neles. Mas o Hatanaka aparece por trás e corta as rodas com seus braços especiais. Que demais! Finalmente todo mundo se reúne, e o Marshmallow conta pro Haruaki sobre os ghouls humanos assustadores que quase devoraram o Takahashi e o Hatanaka. Por sorte, o Marshmallow os salvou com sua flor reflegia super fedorenta, e os ghouls começam a cair um por um. Que alívio! Haruaki agradece ao Marshmallow e pede pro Takahashi encontrar a alma do trem, mas ele não encontra absolutamente nada e diz que o trem não tem nenhum poder sobrenatural. Então o Haruaki pede pro Nuyuto usar seus olhos afiados para olhar lá na frente do trem, e o Nuyuto vê que o trem está sendo puxado por um caixa, um ghoul que leva cadáveres. Que horror! Haruaki quer pará-lo, então o Ebisu o carrega e pula para a carruagem do caixa. Haruaki acalma o caixa e descobre que é um gato que se transformou em ghoul por causa de muita tristeza.
Ele liberta o caixa da sua dor e pede pra ele não causar mais problemas. Que final feliz. Depois de um pouco de confusão e de acertar os ponteiros, o trem volta ao normal. De repente, todo mundo acorda na estação Ilha Hayaki quando o Idida e os outros os sacodem pra acordar. Takahashi explica que pode até parecer um sonho, mas as feridas deles estão curadas e foi tudo real. Acreditem se quiser. Todo mundo fica feliz por estar a salvo e se prepara para continuar as compras pro Festival Cultural do Desfile Noturno. Se você curtiu este vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo que aparece na sua tela agora.